Fala pessoal, olha só, passando por aqui pra gente prosear mais um bocadinho, pois é, e trazer as últimas informações aí, ou uma análise um pouco melhor sobre tudo que permeia esse mundinho arenoso, pantanoso e pra lá de movediço dos famosos, pois é, porque olha, se tem uma coisa que esse mundinho é movediço, viu? Porque, sem dúvida alguma, é uma história em cima de história, história que não se fecha, história que não se concretiza, história que, enfim, e tudo vai alcançando lugares que a gente jamais pensava que talvez a gente pudesse chegar ou alcançar. E eu digo isso por quê? É o seguinte, olha só, assistindo a entrevista da Carolina Ferraz agora, no Domingo Espetacular, me chamou muito a atenção a entrevista que ela fez com a Graciele Lacerda, que é a atual noiva, esposa, namorada, enfim, seja lá o que for do próprio Zezé de Camargo, né? E acontece que durante a entrevista ela deixou claro e ela assumiu que ela fez um perfil fake ali para monitorar algumas histórias, tal, inclusive envolvendo a família, né? O que me chama a atenção, principalmente, é que ela também entrou na relação e que ela foi amante do Zezé, enfim, tudo isso nós já sabemos, tudo isso a gente já estava careca de saber. O problema é que ela se enrolou demais durante a entrevista e ali ela não respondeu absolutamente nada. Falou, mastigou e não entregou nada. Nada do que realmente fosse contundente. A única coisa que deixou muito clara durante a entrevista e o que nós gostaríamos de ouvir é que ela se entregou colocando a própria cabeça na bandeja, dizendo que ela criou realmente um perfil fake. Já começa por aí. Eu sou contra todas essas questões, principalmente de perfil fake. Por que perfil fake? Porque se você não tem poder, você não se estabelece. Se existe alguma dúvida em relação a alguma relação que vocês entrem ou que vocês querem alcançar, se existe um pingo de dúvida, caia fora. Caia fora. Porque nenhuma relação, mas nenhuma relação foi feita para trazer dor de cabeça. Nenhuma relação foi feita para doer. Ao contrário, as relações elas foram feitas justamente para você ter bem-estar com uma outra pessoa e não dúvida. Se existe um pingo de dúvida, caia fora. E o pior de tudo isso é que, geralmente, o que eu percebo é que amantes, elas nunca contam a própria história. Elas sempre contam as histórias dos outros, ou seja, da família, na qual entrou, na qual destruiu, na qual se apossou, na qual, enfim. Então, ou seja, é um quebra-cabeça que vem faltando completamente os pedaços. E as pessoas, principalmente as mulheres, também os homens, quando amantes, eles não conseguem contar a própria história com aquela pessoa, porque aquela pessoa já chegou com uma história completamente pronta. Ou seja, não é um casal que parte justamente para criar a sua própria história. Então isso já começa que é um livro completamente faltando os pedaços, né? Então eu não sou a favor, não gosto dessas questões, eu acho completamente sem o privilégio, sabe, da questão da família. Alguém podem me chamar de pudico, podem falar o que vocês quiserem, mas eu sou super a favor da família, eu sou super a favor de que seja lá qual for a história que você vai contar com alguém que você ama, ou seja, uma história próspera ou não, não me interessa, não me interessa. O importante é que você vai contar a sua história, e seja lá de qual forma for, ao lado daquela pessoa que você escolheu para viver uma relação, para você amar, para que você realmente tenha uma estrada límpida, né? E que você consiga realmente erguer estruturas e emantar a sua história como se fosse um guindaste preso no chão. E não simplesmente você sair ao léu ao ponto de você criar perfil fake na internet para você ficar vigiando a história dos outros. Ou seja, pega na própria armadilha. Pega, inclusive, no doce veneno que criou. Eu acho assim, pessoal. Por mais difícil que seja a relação, né, entre homem e mulher, mulher com mulher, homem com homem, não me interessa.